Salve, salve, minha galerinha concurseira. Tudo certinho, tudo bonzinho. Professor Emanuel Tadeu na área. Para a gente dar continuidade ao estudo aí de direito processual penal. E agora com um novo tema: sentença. Tema tranquilo, sem estresse, tá? Quando a gente trabalha sentença, a gente fazendo comparativo, né, com nulidades, é menos pesado, pronto. Eu acho que eu encontrei o termo, né? É menos pesado que você estudar nulidades, né? Então vamos lá, tranquilidade, né? E suave, não é nada. Vamos lá. Então, o que seria sentença? Olha, eu vou dar um termo bem básico que é sentença. A sentença é uma decisão judicial que põe fim ao processo. Se você dissesse, Emanuel, me dá, resume em uma frase o que seria sentença. Eu diria, a sentença é uma decisão judicial que põe fim ao processo. Acabou-se. Isso é sentença, não é? Mas, obviamente, você não pode se resumir apenas a isso, não é? Por isso que quando a gente trabalha sentença, a gente tem que primeiro falar dos atos judiciais, né? Aqueles atos judiciais que são feitos pelo juiz. A sentença, na verdade, é um desses atos judiciais. Então, no processo, o juiz não só faz a sentença, né? O juiz não apenas tem a sentença. O juiz tem outros atos judiciais que a gente vai ver primeiro para depois a gente trabalhar, não é? Justamente, unicamente, exclusivamente, somente a sentença. Então, classificação dos atos judiciais. Costuma-se tomar mais em conta as consequências dos atos do juiz do que propriamente conteúdo para se estabelecer as classificações. Não há unanimidade e uniformidade na classificação, que não é trazida pela lei. Costuma estudar as mais relevantes criadas pela própria doutrina. Então, primeiro, seria os despachos. Então, é muito comum, né, você ver, o juiz despachou no processo. E o que é esse despacho? São manifestações simples, que não abordam pontos controvertidos, geralmente com finalidade de dar andamento ao processo. O impulso processual, de regra, são irrecorríveis e normalmente não têm carga decisória. Só admitirão impugnação quando houver inversão tumultuária no processo mediante correção parcial. Então, um despacho do juiz, mandar fazer a perícia, é um despacho. Né? Determinar a perícia, então, é um despacho. O despacho do juiz determinar a intimação, né? É um despacho. Agora, aqui decisão interlocutória é diferente. As decisões interlocutórias são diferentes. É um pronunciamento judicial de natureza decisória que resolve questão controversa. Então, é diferente aqui. O despacho não é uma manifestação decisória. Já a decisão interlocutória, sim. Cabe, inclusive, recurso, né? Famoso agravo de instrumento, né? Famoso agravo de instrumento. É uma decisão interlocutória. Então, essa decisão pode ser simples, mista, terminativa e não terminativa. Então, as decisões interlocutórias, né, não colocam simples. Quando é que essa decisão interlocutória ela é simples? Não colocam fim ao processo nem a fase do procedimento. Mistas, colocam fim ao processo ou uma fase dele. Então, as decisões interlocutórias, lembrando, elas podem sim, né, serem motivo de recurso. Né? Então, um dos exemplos, o melhor exemplo
é o chamado agravo de instrumento. Tá certo? Bem, você também tem aquelas decisões interlocutórias que são terminativa, também chamadas definitivas, acarreta extinção do processo, do procedimento, também conhecida como decisão com força definitiva. Um bom exemplo disso é a rejeição da denúncia. O juiz rejeitou a denúncia. Então, o Ministério Público fez a denúncia e o juiz disse: não, eu vou rejeitar essa denúncia porque eu não encontro fundamento, eu não encontro justa causa para aceitar essa denúncia. Mas, Emanuel, eu pensei que fosse obrigado. Não, o juiz não é obrigado a aceitar a denúncia, não. Inclusive, a gente vai ver que o juiz pode, inclusive, fazer a modificação do crime, né, da denúncia, dizer: ó, não é esse crime, não, é esse. Ou o juiz se considerar incompetente para receber aquela denúncia. Então, não é o Ministério Público fazer a denúncia e chorou. Não. Tá? Não terminativa encerra uma etapa do procedimento, não processo. Então, a decisão foi de pronúncia. Exemplo, né? Houve uma pronúncia do réu. Tá certo? Mas o que nos interessa agora é isso. É a sentença. O que nos interessa agora é a sentença. Em sentido estrito, ou seja, não vamos trabalhar em sentido amplo, estamos trabalhando em sentido estrito. Sentença põe fim ao processo, né? Falei para vocês, de forma, a gente pode dizer sentença ou decisão judicial que põe fim ao processo. Então, ela põe fim ao processo e ela põe fim ao processo como? Como ela põe fim ao processo? Como ela vai pôr fim ao processo? Ora, de várias formas. As duas principais: absolvendo ou condenando o réu. Então, a sentença, ela pode absolver ou ela pode, né, condenar o réu, dando como procedente ou improcedente a imputação após a instrução probatória. Após a instrução probatória. Tem carga decisória. Instrução probatória, o que é, Manuel? A produção de provas. Então, temos aí a produção de provas. Por isso chama-se instrução probatória. Então, durante o processo, vai haver um lastro probatório, não é? Uma instrução probatória para quê? Para que tanto a defesa como a acusação, né, ela possa determinar provas, apresentar provas no processo. Tá certo? Tranquilo? E, obviamente, a sentença ela é cabível de apelação. Bem, essa sentença, subjetivamente, ela pode ser simples, plurima ou complexa. Se liga aí, ó. Então, quando a gente fala em sentença, né, essa sentença ela pode ser simples, plurima, complexa. Aí você tem
a sentença material. Na verdade, a sentença subjetivamente, ela divide-se em três: simples, plurima e complexa. Aí você tem a sentença material e a sentença formal. Então, eu posso dizer que eu tenho três tipos de sentença. Uma sentença subjetiva, que pode ser simples, plurima ou complexa. Por quê? Essa sentença ela vai de acordo com o órgão prolator. O que é o órgão prolator? É aquele que decidiu. Então, bora lá. Por que eu tenho uma sentença simples? Porque ela é proferida por um órgão monocrático, juiz de primeira instância. Então, o juiz de primeira instância, somente ele, vai decidir. Né? Então, lembre-se que quando. Deixa eu pegar aqui uma. Lembre-se que você tem. Sempre eu quero colocar como segunda instância o TJ, tá? Mas você tem como segunda instância o TRF, o TRT. Mas para gente, eu quero só tratar da Justiça Estadual. Então, a Justiça Estadual de Pernambuco é formada, primeira instância, por um juiz estadual, segunda instância pelo TJ. Emanuel, tudo igual. Não. A Justiça de São Paulo, por exemplo, você tem um Tribunal de Justiça Militar na segunda instância. Você não só tem o TJSP, você também tem o Tribunal de Justiça Militar, como Estado do Rio Grande do Sul e Minas Gerais. São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, na segunda instância, na Justiça Estadual, na segunda instância, você tem o Tribunal de Justiça Militar. Nos outros estados, fora esses três, não tem isso aqui. Só tem isso aqui. Beleza? Então, esse juiz estadual, quando ele decide somente ele. Por isso que a gente diz que a decisão ela é singular. Porque só foi ele. Se a decisão é singular, a sentença dele é simples. Mas, quando eu estou analisando o tribunal, você não tem juiz, você tem desembargadores. E os desembargadores, diferente desse cara aqui, não decidem sozinho. Então aqui a decisão é através de um colegiado de desembargadores. Então, pode ter 3, pode ser 5, que não pode ter número par, né? Então pode ter 3, 5, 7, vai depender do tamanho aí do Tribunal de Justiça. Então, veja, então é decidido por um colegiado. Então, nesse de segunda instância, nós temos sentenças plurimas. Por isso que é chamada de acórdão. Então, quando esse juiz sentencia, chamada de sentença. Quando esses caras dão a decisão, é chamada a decisão de acórdão. Não é? Ou a gente pode utilizar uma expressão bastante vulgar, mais didática, acordão. Então houve um acordão, não é, entre aqueles embarcadores, também chamado de quê? Acórdão. Né? Então, beleza? E complexa. Complexa por quê? Tribunal do Júri. O Tribunal do Júri, veja, você tem o presidente, que é o juiz, mas quem decide não é o juiz. Aqui quem decide é o juiz, mas aqui quem não decide é o juiz. Quem decide é o conselho de sentença, que é formado por aqueles 7 jurados. Né? Então aqui quem decide é o conselho de sentença. Então o juiz apenas preside. Por isso que a sentença é chamada de complexa, porque o juiz não vai decidir sozinho. O juiz apenas preside e a decisão é desses caras aqui. Tranquilo? A sentença pode ser material.
ela decide o mérito, né? Elas decidem o mérito, ou seja, a questão que foi apresentada, não é, durante a instrução processual. Já a sentença formal decide questões apenas processuais. Então, quando a gente fala em sentença formal, decide apenas questões processuais. Sentenças suicidas, né, chamado de dispositivo contraditório com a fundamentação. E as chamadas sentenças vazias, sem fundamentação, ou sentenças autofágicas, né? Juiz reconhece a imputação, mas não declara extinta a punibilidade, chamado perdão judicial. Né? Então, ele reconhece a imputação, mas declara a extinção punitiva. O perdão judicial. Não, me dá um exemplo, não é? Um bom exemplo segue ali o homicídio culposo, não é? Onde existe o perdão judicial. Me dá um exemplo. Dou sim. Aconteceu inclusive aqui em Pernambuco. Ele era professor de educação física. Tinha uma filha, acho que a filha ela tinha um pouco mais de um ano. Era menos, ou tinha 2 anos, ou tinha um pouco menos de 2 anos. Foi o que aconteceu. A mãe, quem sempre levava a criança para a creche era a mãe. E nesse dia a mãe não pôde ir. E, bicho, infelizmente, o tal do homem ele é muito condicionado, né? O homem ele é condicionado. E eu já passei por isso, não é? Não é displicência, não. É o condicionamento mesmo do homem. Quando eu levava minhas filhas, eu sempre tive medo de esquecer minhas filhas, não é? Quando eram pequenos. Que eu saía de casa, deixava minhas filhas na casa da avó, ou minha filha, né? Na casa da avó, e depois ia para o trabalho. Né? E às vezes, né, eu tinha que passar em um local para depois ir para a casa da avó, para depois ir para o trabalho. Então, quando eu tenho que não fazer esse percurso, que eu fazia sempre, eu colocava a minha bolsa, não é? E o meu celular junto à cadeirinha da minha filha. Junto à cadeirinha da minha filha. Não é? Porque, velho, eu tinha medo de esquecer. Porque o meu condicionamento eu tinha que pegar no banco de trás a bolsa e o celular. Então não tinha como esquecer. Graças a Deus nunca esqueci, não. Mas eu fiz esse condicionamento. Porque o homem é assim. Então, nesse caso desse rapaz, justamente aconteceu isso. Nesse dia, a mulher não pôde e ele era para deixar a filha na creche para depois ir para o trabalho. Condicionamento. Foi para o trabalho. Esqueceu a filha dentro do carro. Quando ele estava dando aula, ele começou a passar mal. Dava aula na academia, ele começou a passar mal e lembrou da filha. Quando correu, a filha já tinha morrido, né, abafada no carro. Então veja, o Estado, você acha que o Estado deve penalizar uma pessoa dessa? O cara já está penalizado, né? Esse cara, meu Deus do céu, olha, quero nem pensar, né? Deus o livre perder. Eu sempre peço a Deus que eu vá primeiro que minhas filhas, né? Que pai perder uma filha, olhe, antes dele é a morte dele. Então, sempre digo, Deus, se quiser, me leve primeiro, não é? Então, é um perdão judicial. Então, o juiz reconhece que houve um homicídio, nesse caso um homicídio culposo, mas declara extinta a punibilidade, porque o Estado não tem.
próprio Estado reconhece que o cara foi punido, não é? Essa punição dele mesmo é pior do que a punição do Estado. Beleza? Então, e essas sentenças, elas podem ainda serem condenatórias, declaratórias, constitutivas, mandamentais e executivas. Certo? Então, são os tipos de sentença. Então, geralmente a sentença ela é dividida da seguinte forma: você tem um relatório, então ele vai relatar o caso, ele fundamenta, aí você vai aplicar os dispositivos e autentica, tá? E você também tem as chamadas sentenças absolutórias, que podem ser próprias e elas podem ser impróprias. Essa imprópria aplica-se a medida de segurança aos inimputáveis. Como assim? Ora, ele absolve, mas determina a prisão. Então, por exemplo, um doido, artigo 26, Código Penal, não é? Um doido, artigo 26, Código Penal, pratica um homicídio. Ele praticou o crime, mas ele é doido. Ele é o inimputável. Então, o juiz absolve, mas essa absolvição ela é imprópria. Por que ela é imprópria? Porque o cara não vai embora para casa. Vai ser aplicada uma medida de segurança. Ele vai para um manicômio. Tá certo? Tranquilo? E já a sentença absolutória própria, que é a regra, é aquela que absolve o acusado. Aqui não há qualquer tipo de condenação. Né? Então, exemplo, o juiz reconhece que o réu não foi o autor do fato e o absolve. A absolvição própria ocorre nos casos do artigo 386. Né? Então, lá no artigo 386 do Código de Processo Penal, e eu peço que vocês façam a leitura desse artigo 386, tá? É imprescindível essa leitura do artigo 386, que vai dizer quando é que o indivíduo ele pode ser absolvido. Quando for provada a inexistência do fato, quando não houver prova da existência do fato, quando o fato não constituir infração penal, e está provado que o réu não concorreu para a infração penal. Ou quando também não existir prova de ter o réu concorrido para a infração penal. Tá? E ainda não existe prova suficiente para a condenação. Então essa é a própria. A imprópria a gente já falou, né? Que é aquela que reconhece a inimputabilidade, né? Então o juiz reconhece que o réu foi autor do fato, mas era doente mental e não podia entender o que estava fazendo. Então ele sofre uma medida de segurança. Então, não a pena, não é? Não é uma pena, não é uma pena privativa de liberdade, e sim medida de segurança, uma espécie do gênero de uma sanção penal. Então vamos fazer o seguinte, vamos dar um break aqui, não é? Em sentença, e no próximo bloco a gente continua trabalhando sentença penal, beleza? Suave na nave, fé, força e foco. Valeu.